Olá! Nessa sessão, vamos trabalhar com algumas funções de indexação, essas que você está visualizando no Google Colab. Vamos dar início com a função chamada non-zero. Para isso, eu vou colar esse array com 3 linhas e 3 colunas. Vamos agora criar uma nova variável chamada índices, que vai receber np non-zero e passamos como parâmetro o array. Vamos visualizar o conteúdo da variável para entender o que essa função retorna. Basicamente, ela vai retornar os índices necessários para filtrar os elementos que não sejam zeros. Nesse exemplo, nós temos o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Ou seja, caso nós queiramos buscar somente os números que não são zeros, nós chamamos o array e passamos como parâmetro índices, que é a variável que foi retornada. Perceba que temos os valores que são diferentes de zero. Vamos avançar para a próxima função, que é chamada de where, que significa onde. Permite manipular um array baseado em condições. Vamos criar um array com os valores de 0 até 9 e é possível aplicar alguns filtros. Por exemplo, np.where, especificamos a condição array 1D menor do que 4. Serão retornados somente os elementos que satisfazem essa condição. Podemos especificar alguns parâmetros adicionais. np.where, enviamos o array 1D menor do que 4, porém vamos colocar 0,1. Isso indica que, quando for menor do que 4, nós vamos substituir por 0. E quando for maior do que 4, quando essa condição for falsa, nós fazemos a substituição por 1. Vamos fazer mais um teste. Colocamos o array 1D e, na sequência, na segunda condição, colocamos array 1D mais 10. Ou seja, quando for menor do que 4, nós vamos preencher com os valores originais que estão no array, conforme podemos observar na variável original. E caso a condição for falsa, nós vamos preencher com o array 1D mais 10. Ou seja, ao invés de 4, 5, 6, temos 14, 15 e 16. É possível realizar operações dentro da função where. Vamos fazer a criação de um novo array com os valores de 50 até 59. E vamos aplicar uma condição um pouco diferente, passando outros parâmetros. O filtro será baseado no array 1D original. Se for menor do que 4, nós vamos colocar os valores do array 1D que já existe. Caso contrário, nós vamos preencher com os valores de outro array. Essa é uma funcionalidade bem interessante, pois nós podemos fazer condições em um array puxando valores de outra variável. Aqui temos o array original, quando a condição é verdadeira, e o array novo, quando a condição é falsa. A função também funciona para arrays com mais dimensões. Vamos criar essa matriz com 4 colunas e 5 linhas. E vamos fazer a aplicação do comando where. Enviamos a nova variável array 2D. Vamos fazer a divisão por 2 e extrair o resto da divisão. Se o resto da divisão for 0, indica que o número é par. Nesse caso, vamos colocar o próprio valor. Caso contrário, se o número for ímpar, vamos especificar o valor menos 1. Executando, nós temos os números pares e menos 1 quando o número for ímpar. Por fim, vamos ver como utilizar a função argWhere, que vai retornar os índices que satisfazem a condição. Vamos visualizar
o conteúdo do array 2D, temos esses valores originais, e vamos agora fazer a aplicação do arg_where. Array 2D divididos por 2 igual a 0, se o resto da divisão for igual a 0, nós vamos retornar os índices, ou seja, perceba que aqui nós temos somente os índices quando essa condição é verdadeira. Está sendo retornado em um formato de tupla, ou seja, linha 0, coluna 0, que é o número 0. Linha 0, coluna 2 é o número 2. Linha 0, coluna 4 é o número 4. O 1 indica a linha 1, linha 2 e linha 3. Obrigado e até a próxima aula!